Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje um vídeo num formato de análise em dose dupla. Primeiro eu vou falar um pouquinho de alguns números do Flamengo nesse Brasileirão, porque os números impressionam. Tem números novos, tem números atualizados. Eu trouxe números não tem tanto tempo assim, mas à medida que os jogos vão passando, a gente vai atualizando. E é importante a gente reforçar essa ideia, trazer de novo esses números, porque, gente, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já tiveram contato com esse pessoal, mas eu tive aqui nos comentários dos vídeos, também nas redes sociais, tem gente que tá metendo malho ainda, dizendo que o Felipe é isso, que é aquilo, que o time não cria, que não sei o quê. Tem uma galera aí descendo a porrada no Felipe. Pois é, parece mentira, mas tem. E é bom a gente reforçar, trazer essa ideia aqui para ver se a gente consegue desenhar para essa galera, né? Mostra de novo, olha só, tá vendo aqui? De repente a gente consegue convencer, né? Também, se não convencer, paciência, né? Mas é legal a gente olhar para esses números para a gente também perceber, através de dados, o quão bom é esse trabalho e quão dominante o Flamengo tem sido nesse Brasileirão. No Brasileirão, o Flamengo está bem demais. Teve problemas lá na Libertadores, teve um momento de oscilação. O trabalho não é 100% perfeito. O Felipe não é o melhor técnico do planeta, da história do futebol mundial. O Felipe comete os seus erros, como todos nós cometemos. A gente vem aqui, inclusive, falar, eventualmente, de situações pontuais em que a gente tem críticas a fazer, porque a gente também tem essa liberdade de fazer críticas pontuais aqui no canal. A gente tem um canal aqui que a gente fala pra gente madura, que entende que crítica é pontual, é construtiva e que os elogios são mais do que justos, né? Essa aqui é a grande verdade, porque o Felipe está com um trabalho excelente e os jogadores também executam muito bem as funções táticas e técnicas, né, que eles são demandadas no campo de jogo. Então, o Flamengo muito bem no Brasileirão. Eu quero começar com uma postagem do Futuri. O Futuri trouxe uma postagem interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou botar aqui na tela, falando de alguns números do Flamengo nesse Brasileirão. Então, olha só esses dados aqui, que interessantes. O Flamengo, comandado pelo Felipe Luiz no Brasileirão, conquistou 36 pontos em 16 jogos pela primeira vez na sua história nos pontos corridos. O Flamengo nunca tinha conseguido fazer tanto ponto em tão poucos jogos desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos. Então, isso já é algo grandioso, tá? Depois, eles colocam aqui, em 16 jogos, marcou 30 gols e sofreu apenas 6. Gente, esse número defensivo é absurdo, né? São só 6 gols sofridos em 16 partidas. Uma marca impressionante. Se o Flamengo seguir nessa pegada aí, tem tudo para bater o recorde do São Paulo, que sofreu, se eu não me engano, 19 gols no Brasileirão de 2007, tá? Então o Flamengo tá muito bem defensivamente. Vou até trazer daqui a pouquinho também mais alguns números para complementar e a gente vai falar desses números defensivos que são impressionantes. A equipe completou 8 jogos consecutivos sem sofrer gols como mandante. Então, só sofreu gol contra o Internacional na estreia, no empate por 1-1. Depois não sofreu mais nenhum gol jogando em casa, tá? Nenhum. 8 jogos consecutivos sem sofrer gols como mandante. E alcançou a maior marca de gols oriundos de cobranças de faltas indiretas nessa competição, com 5 gols marcados. A gente sabe que bola parada é com o Flamengo está voando a bola parada, então bate a falta lateral, ou escanteio, bolas, como eles definiram aí, né, faltas indiretas, né, 5 gols marcados, tá muito bem também nessa fase do jogo. Eu quero complementar também trazendo alguns dados que eu trouxe aqui, dados bem aprofundados da plataforma Sportsbase, que é uma plataforma profissional, utilizada por scouts, por analistas, por clubes do mundo inteiro aí, então tem dados bem aprofundados. Eu quero complementar essas informações do Futuri também com essas informações, então se liga só nesses dados aqui. São 11 jogos sem sofrer gols no Brasileirão. 11 jogos em que não sofreu gols, ou seja, jogou 16 em 11 e não sofreu gol. O Flamengo é o primeiro nessa estatística. Vamos seguindo aqui e vamos olhar agora para posse de bola. O líder, 62%. Isso, inclusive, impacta nos gols sofridos, né? O Flamengo defende muito com bola. Quando você tem a bola, seu adversário não te ataca. Então, o Flamengo cuida muito bem da bola, tem muita posse de bola e, até por isso, é um time também defensivamente sólido. Próxima estatística. Flamengo no Brasileirão, primeiro em chances criadas. Para a galera que fala que o time não cria, que não tem nada ofensivamente, que precisa melhorar muito, é a primeira em chances criadas, tá? Vamos seguindo aqui, que tem mais estatísticas aqui, todas elas bastante impressionantes. Flamengo no Brasileirão, primeiro em chutes no alvo. Quem mais acerta o alvo, quem mais finaliza no alvo nesse Brasileirão é o Flamengo. Isso também é um recado para a turma que fala tanto que o Flamengo não finaliza e que não cria. Tá aí, primeiro em chutes no alvo, tá? Vamos olhar aqui mais a estatística agora de passes certos. O Flamengo é o primeiro em passes certos. A gente sabe que o Flamengo tem bons passadores e que coletivamente é um time que se dispõe muito bem em campo, taticamente as peças ficam bem dispostas, então você sempre tem linha de passe, é um time que constrói com muita paciência, com muita tranquilidade, então é o líder em passes certos.
Também é o primeiro em entradas no campo adversário, time que mais entra no campo adversário, time que está sempre incomodando o adversário, sempre avançando no campo de jogo e entrando no campo do adversário. Também é o time que mais entra na área adversária. Então, que time é esse que não cria nada, mas que está sempre dentro da área adversária? É claro que cria, é claro que é um time que é dominante e que deixa seus adversários ali sufocados dentro da própria área, tá? Vamos olhar aqui para mais alguns dados que são interessantes. O Flamengo é o primeiro em passes progressivos nesse Brasileirão, tá? E também é o primeiro em passes progressivos precisos, acerta muito esses passes progressivos. O Flamengo é o primeiro em desafios aéreos vencidos também. É o primeiro em pressão bem-sucedida. Isso tem a ver com sem bola também, né? Time que sobe muita pressão e essas pressões são bem-sucedidas. O Flamengo é o líder nessa estatística no Campeonato Brasileiro. Então, para você aí que ainda fica cornetando o trabalho, que ainda fala com o estagiário, que não sei o que é iniciante, que ele... Inclusive, tem gente que fala assim, o Felipe é monotático, né? Acho que fala isso, o Flamengo não tem variação. Deixa eu falar uma coisa para você, desculpa a minha sinceridade, mas, assim, o Flamengo tem variações, a gente vai falar dessas variações no próximo vídeo, inclusive. Mas, assim, não é porque você não enxerga as variações que elas não existem, tá? Então, assim, talvez seja você que não esteja conseguindo enxergar as variações que acontecem, e aí você quer colocar a culpa das não variações no treinador. Então eu acho que é muito mais uma questão de você não estar conseguindo enxergar as variações do que o técnico não ter variações. O time tem variações dentro do jogo, mudanças diversas, então vamos parar com isso aí, que isso é uma besteira gigante. Aliás, eu vou até aproveitar esse ensejo para dar uma dica muito legal. Curso Explorando o Jogo do LabFoot, que é parceiro aqui do canal, com 20% de desconto se você colocar o cupom Falando20. Com o curso Explorando o Jogo, você vai ter acesso a uma introdução à análise de desempenho. Um curso bem simples, bem didático, tá? Não é nada complexo. Foi o primeiro curso que eu fiz e ele já muda a sua visão sobre futebol. Você já passa a ver o jogo de outra forma. E aí, provavelmente, você não vai falar esse tipo de besteira que a gente lê nas redes sociais dizendo que o Felipe é monotático. Não existe isso. Se fizer o curso Explorando o Jogo, você não vai falar mais esse tipo de bobagem, tá? Então, vale muito a pena. Já é um curso barato, o custo-benefício já é muito bom. E com o cupom Falando20, você vai ter 20% de desconto. Então, não perde tempo, é uma promoção por tempo limitado e é válida para os inscritos aqui no canal Falando de Tática. Então, se você está ainda achando que o Flamengo é monotático, você tem um monte de crítica aí ao trabalho do Felipe, talvez seja mais uma questão de falta de visão sua. Faz o curso Explorando o Jogo, aproveita o cupom Falando20, você vai ter uma outra visão sobre futebol e vai entender que o trabalho do Felipe é bom, que tem variação em organização ofensiva, em organização defensiva, em transição ofensiva e defensiva, em bola parada, enfim. Tem muita coisa para você aprender nesse curso, vale a pena, recomendo demais, tá? Então, gente, vamos lá. O Flamengo tem um trabalho muito bom e ficar dizendo o contrário é doideira. Vamos parar de ser doido, tá? Bom, gente, vamos falar agora então sobre a segunda parte desse vídeo aqui, sobre a outra análise que eu vou trazer para vocês hoje. Hoje, análise em dose dupla. Arrasca nessa nova velha função. O Flamengo mudou ali, o Felipe mudou a função do Arrasca, tá jogando numa plataforma tática diferente também, e o Arrasca tendo uma função diferente. E quais são os impactos do jogo, no jogo do Arrasca dessa nova função? Está gerando algum impacto específico? Ele está jogando pior ou melhor? Quais são os impactos que estão gerando? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre essa função exatamente, que eu preciso esclarecer aqui algumas coisas que são importantes. Vamos para um campinho aqui agora, depois eu vou vir com imagens também, tá? Vamos lá então. Qual era a função que o Arrascaeta estava fazendo nesse time? No 4-2-3-1, ele é o 10, é o cara que joga por trás do 9. É o cara que joga centralizado por trás desse atacante mais avançado. 2 volantes, um 10, um meio atacante aqui, 2 pontas. Rafa, mas ele é quase um segundo atacante. Sim, ele é quase um segundo atacante, porque no 4-2-3-1, no futebol moderno, já não é de hoje, já tem alguns anos que isso acontece. A gente tem vários exemplos aí no futebol mundial. O Miller, que é um atacante, joga por trás do 9. O Julian Alvarez jogou por trás do Haaland nessa mesma função aí no City, quando o Guardiola perdeu o Kevin De Bruyne há 2 anos atrás. Os exemplos são muitos, tá? Então, hoje, no futebol moderno, esse cara que joga por trás do 9, até por geograficamente dentro do campo, ele está muito próximo desse centroavante, esse cara que joga mais avançado, ele vai circular em volta, vai orbitar. Esse cara vai trabalhar por aqui, o 9 vai estar aqui, ele vai estar até um pouco mais avançado, o 9 vai trabalhar para cá, ele vai estar próximo aqui, os dois na entrada da área, o 9 vai entrar na área, ele vai entrar junto por aqui, enfim. É uma espécie de segundo atacante, sim, porque está muito próximo do 9. Mas também vai circular bastante, vai vir trabalhar por aqui, vai trabalhar por aqui. Então o 10 circula muito nessa região aqui. Então é claro que a gente vai ver ele muitas vezes perto do gol, na entrada da área, próximo do 9. Então, claro que tem uma função, sim, no segundo atacante também. Mas isso não quer dizer que o time jogava no 4-4-2 com a Arrascaeta sendo no segundo atacante. Até porque, gente, pensa comigo aqui. Se o teu ponto esquerda aqui, teu ponto direita, muitas vezes ele jogava aqui com o BH, ou com o Michael, com o Cebolinha. Você quer me dizer, então, que o Flamengo jogava no 4-4-2
e o teu meia esquerda é o BH, tá? Não está escrito aqui na tela, mas vamos imaginar aqui, né? O BH é teu meia esquerda, o Arrascaeta é teu atacante. Ou o Michael é teu meia esquerda e o Arrascaeta é teu atacante. Então, gente, não é. Os pontas, os atacantes de ofício jogam como pontas, o Arrascaeta joga como 10. E esses caras, quando vêm marcar, inclusive, vêm marcar aqui como se marca no 4-2-3-1. Os dois pontas junto aos volantes, seja ele aqui o Michael, seja o BH, seja o Cebolinha, seja quem for. O outro ponto, Luiz Araújo, o Plata, o Gerson, que fazia um falso ponto aqui. E o Arrascaeta, o 10, marcando com o 9. É assim que se marca no 4-2-3-1. O teu 10 com o teu 9. E o teu 10 faz aqui na plataforma principal essa função atrás do 9, mas marcando, eles ficam alinhados sim nesse 4-4-2 quando você está em bloco médio, tá? Então é isso, era isso que acontecia, era essa plataforma, era isso que a gente via, tá? Ah, mas o Felipe falou que o Flamengo joga no 4-4-2, o Felipe não é bobo nem nada, né? O Felipe sabe que falar que o time joga no 4-4-2 remete a 2019, remete a JJ, né? Ele sabe que quando fala que o time joga no 4-2-3-1, por exemplo, remete a ponta, aí o Flamengo já tem aquela coisa do pontinha, né? A torcida do Flamengo tem uma parte, né, da torcida que não gosta, que fala que o pontinha é burro, tem que acabar com esse negócio de pontinha, né? Então, gente, agora mudou. Agora o Flamengo tá jogando com uma dupla de ataque, o BH e o Bruno Henrique jogando aqui mais avançados. Foi assim contra o Bragantino, foi assim também contra o Atlético Mineiro. O Flamengo jogando com dois meias, um meia esquerda foi o Luiz Araújo contra o Bragantino, foi o Plata contra o Atlético Mineiro. Sim, o Arrascaeta jogando como meia. Por quê? Primeiro, porque as funções dele com bola estão mais concentradas aqui, tá? Nessa zona aqui do campo. Ele está circulando menos. Até circula, ele não fica preso aqui esse lado. Ele aparece aqui mais junto da linha lateral, ele aparece aqui mais nesse meio espaço. Ele entra na área também, ele não está também distante do gol. A gente vai ver isso aqui também nas imagens já já. Mas ele é um meia esquerda. Por quê? Porque ele está marcando como meia esquerda aqui. Tá vindo trabalhar aqui como esse cara que marca na segunda linha. Todo mundo esperava que ele não fosse mais capaz de fazer isso. Eu me incluo, tá? Eu me incluo nessa galera. Quando falava-se do Arrascaeta jogando como meia esquerda, eu sempre falei, cara, o Arrascaeta não consegue mais fazer essa função aqui. Bom, pelo menos nesses dois primeiros jogos ele conseguiu baixar aqui nessa segunda linha, não comprometeu, ajudou aqui o lateral, fez esse papel aqui que realmente ninguém imaginava que ele fosse fazer. Então ele está jogando como meia esquerda nessa nova velha função. Por que nova velha? Porque ele atuou nessa função com o JJ, por exemplo, em 2019. Vários jogos o Flamengo jogou assim. BH e Gabigol, ele estava aqui na meia esquerda, você tinha Everton Ribeiro aqui, você tinha Gerson e Ilharão. O JJ variava, chegou a jogar 4-2-3-1, ele chegou a jogar centralizado também com o BH aqui na ponta, chegou a jogar 4-3-3, ele chegou a jogar até como falso 9 com o JJ. JJ variava muito, né, gente? Mas a verdade é essa. Contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro, ele jogou aqui 4-4-2, meia esquerda, sim, raiz, realmente meia esquerda, e não uma espécie de segundo atacante, e nada diferente, nada disso, tá? Bom, vamos então para vídeos, vamos para imagens, é coisa pouca, coisa rápida aqui. Eu quero mostrar esses vídeos para vocês, para a gente entender, para a gente interpretar aqui como é que está sendo essa nova função e que tipo de impacto gera no jogo do Arrasca. Tá gerando algum impacto? Tá deixando o Arrasca melhor em campo? Tá melhorando? Tá potencializando? Tá piorando? Ou nenhuma das duas coisas? Vamos falar sobre isso agora. Eu quero começar já tocando na ferida, onde eu acho que o Felipe precisa tomar um cuidado, assim, bem específico, que é com o Arrasca muito próximo da linha lateral, tá? Então, vamos para esse lance aqui contra o Atlético Mineiro, em que ele vai estar ali bem próximo da linha lateral, tá? E aí ele vai receber essa bola e o Gabriel Menino vem trabalhar aqui, vem abordá-lo, né? Vem saltar pressão e ele vai perder essa bola numa disputa física. O Arrasca ainda é um atleta muito forte, muito físico, né? Mas ele não é tão físico, tão forte como ele já foi há 5, 6, 7, 8 anos atrás. No Cruzeiro ele jogava muito assim há 8 anos atrás, né? Em 2017. Então, agora ele já não tem mais tanta explosão, embora continue sendo um jogador que aguenta o duelo físico, mas aqui no espaço de força, no corredor lateral, tá um pouquinho mais difícil para ele. Não sei se talvez ele se adapte, pode ser uma questão de adaptação também, pode ser só uma questão dele se ajeitar e aí tudo bem, mas o que eu senti nesse jogo contra o Atlético é que para corredor lateral, para espaço de força, ele pode ser ali um pouco, não digo engolido é uma palavra forte, mas ele pode sofrer um pouquinho mais, porque no corredor lateral, como já diz o nome, é espaço de força. Os jogadores têm menos vergonha, digamos assim, menos pudor de fazer falta. Por quê? Porque está longe da baliza. Você faz a falta ali no corredor lateral, no corredor central, perdão, é mais perigoso. Então, se ele pega essa bola um pouco mais distante da área, né, que é o caso aqui, no corredor lateral, a chance de chegar um lateral muito forte, de chegar um volante muito forte, um cara que vai se impor fisicamente, é maior. E aí fica um pouquinho mais complicado para ele. Aqui, então, no caso, a gente viu o Gabriel Menino ganhando aqui esse duelo em força, tá? Ele teve dificuldade nos duelos em força contra o Atlético Mineiro. Não quer dizer que há uma decadência física clara desse jogador, não é isso, mas me parece que ele não estava mais tão habituado a trabalhar tanto assim em espaço de força
e tendo que encarar jogadores que vão ali se impor. Laterais, volantes, enfim, pontas muito físicos que podem ganhar dele fisicamente. Então isso é algo que eu acho que o Felipe tem que olhar com carinho, evitar um pouquinho, ou então trabalhar para que ele se adapte o mais rápido possível, porque senão ele vai ficar perdendo bola ali e o Flamengo vai tomar contra-ataque, tá? Então esse para mim é só o grande ponto de atenção que eu acho que pode impactar não só no desempenho dele, como também do time, né? Porque na medida que ele perde bola, o time vai sofrer mais contra-ataque. Quando ele está um pouquinho mais por dentro, o que acontece? O adversário fica com mais medo de fazer a falta, especialmente no contexto aqui de contra-ataque. Então, quando o Arrascaeta está recebendo essa bola aqui para contra-atacar, mais aqui nesse meio espaço pelo lado esquerdo, aí não tem problema. Aqui, primeiro, ele vai aguentar o tranco, e aqui o adversário até tentou dar um tranco mais forte, mas ficou com medo de fazer a falta, porque seria uma falta clara de impedimento de contra-ataque, e aí tomaria um cartão amarelo. Então, o Arrascaeta avançou, aguentou o tranco, e aqui ele vai fazer uma bola longa bem errada. E aí, assim, gente, o Arrasca tem errado e não tem necessariamente a ver com a função. Já vou logo dar esse spoiler, já vou logo falar para vocês o que eu acho. Não tem a ver com estar jogando nessa função. Estou trazendo só imagens aqui para vocês do jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Bragantino, que ele fez de fato essa função de meia esquerda, tá? Então, ele tem errado e, de fato, ele já vinha errando um pouquinho mais do que o normal, mas é uma fase técnica que não está tão boa. Daqui a pouco retoma, daqui a pouco volta, tá? Não é exatamente por causa da função. Ele tem errado porque ele tem arriscado. O Arrascaeta é um jogador que arrisca, então ele vai receber a bola aqui, ó, corredor lateral, vai tocar de primeiro. Isso aqui é importante a gente falar também. Quando ele receber essa bola aqui em corredor lateral, é interessante ele tentar jogar de primeira, porque aí ele evita esse contato físico com jogadores que são fisicamente muito fortes. Então, recebeu aqui, já joga de primeira, que você evita esse contato. Vai receber de volta e vai errar aqui o domínio, a bola vai esticar. Então, ele está passando por um momento técnico um pouquinho ruim e ele é um jogador que arrisca muito. Então, um jogador que arrisca muito, erra muito também, tá? Então, ele vai receber essa bola aqui também agora, ó, e vai fazer um passe errado aqui para o Bruno, tá? Então, ele tem cometido esses erros de tomada de decisão, erros técnicos. Não tem a ver necessariamente com a posição, é só uma fase técnica ruim que ele está passando. Aqui um bom domínio, né? Esticou a perna aqui, dominou bem de canhota, conseguiu avançar, mas o cruzamento aqui na mão do goleirão. Aqui mais um lance, ó. Recebeu aqui, já jogou de primeira, é importante, né? Esse toque de primeira. E aí vai ter uma disputa, a bola vai cair aqui no pé dele e ele vai se precipitar aqui e vai errar um passe aqui na profundidade e vai entregar a bola para o adversário. Então é só uma fase técnica ruim que todo jogador passa, daqui a pouco ele volta a jogar muito bem e não está diretamente ligado com a função. Agora, tem que, como eu já falei ali, e volto a dizer e a frisar, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses confrontos ali em corredor lateral, porque ele pode sofrer um pouquinho ali na questão da imposição física, tá? Mas a função necessariamente não é uma função que está prejudicando e nem potencializando necessariamente o jogo dele. É uma função que ele sabe desempenhar bem. Talvez seja uma questão dele realmente se readaptar para algumas ações, para alguns comportamentos que ele não estava mais habituado a fazer, estar mais do lado esquerdo, né? Estar sempre ali naquela mesma faixa de campo. Ele tem que adaptar algumas coisas ali. Acho que ele pode adaptar sim, porque é um jogador muito inteligente. E a questão do sem bola, né? Muito legal ver o Arrasca tendo capacidade, depois de tanto tempo, de baixar para marcar na segunda linha e ajuda inclusive na transição, porque quando essa bola vem para ele na transição, ele está mais próximo dos jogadores de defesa, então ele pode ser potencializado na medida que ele recebe esse passe e já aciona jogadores na profundidade como BH, como Plata, outras flechas aí que o Flamengo tem, né? Ele estando um pouquinho mais recuado, fica mais fácil ele receber esse primeiro passe do jogador que recebeu a bola, que roubou a bola, perdão, do zagueiro, do volante, rouba essa bola, entrega para ele, que está mais próximo ali, e ele já aciona com um bom passador que ele é, acha bons passes longos para as flechas, então pode sim potencializar eventualmente a transição ofensiva do Flamengo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like, até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui. Saudações.